Capítulo 2 Eu sou, esquema do ser. Caminhemos juntos à procura de Deus. Certamente não do Deus absoluto, inconcebível para nós em sua substância, não do Deus transcendente, indefinível, que é além de toda a sua expressão. Para nós humanos, Deus é hoje o inacessível, o incognoscível, que não pode ser alcançado por nossa mente além da sua suprema afirmação no todo, em que ele nos aparece e nos diz: Eu sou. Caminhemos, portanto, à procura do Deus imanente, concebível para nós porque expresso na forma, sensorialmente vestido de uma expressão em nosso contingente. Eis um humilde arbusto solitário ao pé de uma mureta. O que significa essa vida? O que pensa e deseja esse pequeno ser? Que pensamento contém? Deixemos de lado a botânica, a química, a estrutura orgânica. Busquemos o mistério que das profundezas anima essa vida. Esta pequena planta sabe muitas coisas. Nós deduzimos isso pelo fato de que ela sabe fazê-las. Se não as sabe como consciência desperta e refletida, se não as conhece conscientemente pela razão e pela análise, o fato de se comportar como se conhecesse prova que deve saber de outra maneira. Estranho modo este de saber inconsciente, mas ele é habitual na vida. No entanto, se possuímos os efeitos de uma sabedoria, sinais evidentes que revelam a sua recôndita presença, e se essa sabedoria não se encontra no consciente do ser, é necessário procurá-la algures. Mas onde? Essa consciência cobre apenas o campo da sua atividade, imprescindível aos fins da evolução. Se para o ser individualizado o resto do universo é um oceano de mistério sepultado no inconsciente, só é assim relativamente a ele, e não em si mesmo, porque esse oceano de inconsciente é formado de outros seres, cada um consciente do seu pequeno trabalho, com o todo funcionando imerso em uma atmosfera de pensamento e sendo guiado e regido por esse pensamento. Assim, quando cada ser nos demonstra que sabe resolver todos os problemas inerentes às suas necessidades vitais, isto significa que nele funciona a sabedoria e o pensamento do consciente universal, que lhe transmite somente a conclusão do raciocínio na forma de um impulso, cuja análise o ser não sabe fazer, mas que lhe diz, em síntese, faça isto. Então ele, ignorante do funcionamento do todo, passa a ser um instrumento inconsciente do consciente universal, que funciona pelo ser naquilo que ele não pode nem sabe atingir. Não se nega com isto que o instinto seja formado pela experimentação da vida por meio da técnica dos automatismos, como já dissemos em A Grande Síntese. Não falamos aqui dessa pequena inteligência a posteriori, mas sim da superior inteligência a priori, que tudo guia, inclusive a formação do instinto, imprimindo-lhe a direção necessária de acordo com o plano geral da evolução. Os impulsos fundamentais de nossa vida, manifestados tanto no destino individual quanto no destino coletivo que se desenvolve na história, não constituem um produto racional e consciente. Tais impulsos não podem ter sua gênese suficientemente explicadas somente por um instinto puro, formado pelas experiências do passado, pois derivam do consciente universal,
que trabalha por nós onde ignoramos. Aquela pobre e ignorante plantazinha, portanto, sabe viver por si mesma, conhece os meios adequados para isso, proporcionados ao seu escopo e ao ambiente, sabe escolher e coordenar tais meios. Ela quer viver, ela quer crescer e sabe crescer, ela quer se reproduzir e sabe como se reproduzir. Assim, não mais cuidando da aparência sensória, mas sim penetrando por intuição a forma que ultrapassa essa aparência, nós vemos um pensamento sábio que está além do consciente do ser. Um pensamento que enfrenta e resolve os problemas, opondo uma vontade decidida contra qualquer obstáculo e os transpondo a seu modo. Acontece que, mesmo estando num grau espiritual abaixo daquele atingido no homem, existe dentro desse humilde ser uma alma que não passa ainda de um esmaecido reflexo do consciente universal ou alma do todo, cuja manifestação estende-se à periferia na individualização particular, imersa no inconsciente. Esta forma de vida está em contínuo transformismo. Efetivamente, não a encontraremos jamais idêntica a si mesma. Periodicamente, a vemos nascer, reproduzir-se e morrer, mas assim, através da morte e do renascimento, num processo de renovação contínua, também a vemos sempre sobreviver. Se a forma não pode existir senão assim, continuamente renovando-se, então deve haver atrás dela algo imutável, um seu aspecto diferente, que permanece constante e sem o qual não se explica uma vida regida por um objetivo perene, caminhando através da incessante mutação de sua existência. Mas diante da forma material, qual pode ser esse outro aspecto do dualismo inverso e complementar, tal como o imóvel é diante do móvel, senão a sua imaterial e imutável ideia animadora, o pensamento, que sabe tantas coisas e que se exprime revestindo-se de forma mutável? Penetrando ainda mais profundamente no íntimo dessa pequena planta, veremos então que, assim como sucede em todos os seres, o seu ponto central, onde tudo converge em síntese para depois se irradiar analiticamente, ponto pelo qual passa e se manifesta o saber do consciente universal na vontade de viver, e o qual permanece constante no transformismo, é constituído pelo eu. O próprio homem, que foi ontem criança, é hoje adulto e será velho amanhã, sabe que tudo muda nele e ao seu redor, mas sabe também que a única coisa que jamais muda nele é a existência desse seu centro, pelo qual ele se chama e se sente sempre eu. Enquanto no ser tudo nasce e morre, somente esse eu não morre jamais. O fato de permanecer através de tão grandes transformações, como são aquelas que de um lactante fazem um adulto e depois um velho, faz com que o homem sinta intuitivamente a lógica de uma idêntica continuação da vida do eu, também através desta outra mutação constituída pela morte do corpo, que em toda a sua vida jamais foi idêntico a si mesmo e nada mais fez senão continuamente morrer e renascer. Por que somente essa outra transformação haveria de ter a força de destruir esse eu que se revelou tão invulnerável a toda mutação exterior? Se toda forma pode existir sem se desfazer no contínuo transformismo que a constitui, resistindo compacta ao turbilhão das suas mutações, é porque no íntimo de todo ser
existe esse eu, que constitui um firme centro na tempestade transformista. Todo ser existe no tempo enquanto disser eu. E isso dizem o átomo, a molécula, a célula, o mineral, a planta, o animal, o homem, a família, o Estado, a humanidade, a Terra, o sistema solar, os sistemas galácticos, o próprio cosmo. No universo, tudo está sujeito a essa necessidade de individualização. Tudo é composto por seres diversamente diferenciados, mas todos dizem igualmente eu. De um polo ao outro do ser, tudo é construído segundo esse princípio, que é lei fundamental. É assim que toda força no universo é individualizada segundo suas qualidades particulares, o que explica a instintiva tendência dos povos primitivos para personificar as forças da natureza, atribuindo-lhes características humanas. É também sob este aspecto que podemos ver as forças do mal personificadas em Satanás e seus demônios, que de resto nós realmente vemos existir em nosso mundo, nas manifestações dos seres maus. Esta característica de individualização, que em qualquer forma é sempre indispensável à existência de um ser, esta condição de manifestação comum a todos, ideia mãe do universo e esquema fundamental do sistema, este princípio universal do eu, centro de todo o ser, é a única coisa que na mutação da forma pode manter a identidade constante, que de outra maneira não poderia se encontrar a si mesma e se perderia no seu contínuo transformismo. É este seu íntimo eu que define toda a forma nas suas características particulares, pela qual ele concretamente realiza a sua expressão. Se todas as formas são diferentes, é porque todo eu é diferente, embora conserve, cada qual na sua diversidade, a característica universal comum de ser um eu. Tornamos a encontrar aqui o conceito já desenvolvido nos volumes precedentes do princípio central único, que no universo pulveriza-se no particular periférico das formas, sua manifestação. Mas permanece o esquema único da constituição do universo por individualizações. Assim se explica como cada ser assume uma forma típica, definida, com os seus limites de desenvolvimento no tempo e no espaço. Se tudo isto já não estivesse estabelecido num esquema, e ainda que por um processo inconsciente, não fosse conhecido pelo eu profundo, que sabe, quer e permanece idêntico através da contínua mutação da forma, não haveria nenhuma garantia de ordem funcional e de desenvolvimento regular. Assim, tudo segue um modelo típico. O universo é um edifício composto de infinitos eus, que de um eu central do todo pulveriza-se hierarquicamente, descendo para eus sempre menores. Isto desde o infinito galáctico ao ínfimo núcleo atômico, um eu astronômico, geológico, físico, químico, espiritual, humano, animal, vegetal. Este eu é sempre uma sabedoria e uma vontade constante, inteligentemente dirigida para um dado fim, que irresistivelmente tende à sua exteriorização. Todos esses eus reagrupam-se por unidades coletivas, dos menores aos maiores, alcançando desde as mínimas unidades atômico-nucleares até as máximas organizações galácticas.
desde o simples psiquismo orientador das moléculas nos cristais até o homem e o gênio. Todos esses eus mantêm um sistema orgânico que é próprio a cada um, evoluindo e funcionando sempre em cooperação com todos os outros eus. Esse princípio, portanto, não apenas conhece, quer, permanece constante e sabe reger o funcionamento individual, mas também sabe guiá-los em sua evolução e coordená-los com o funcionamento de todos os outros eus. Tudo isto nos mostra que o universo, mesmo pulverizado em infinitas formas ou expressões de um mesmo princípio central, constitui um todo que permanece organicamente compacto, porque é construído segundo um esquema único, consoante um modelo idêntico, que se repete ao infinito em cada unidade menor, na qual a maior se ramifica e se diferencia até a extrema pulverização. O que torna compacto o universo é o fato de ser ele um eu. É o mesmo princípio unitário que, à semelhança desse máximo eu, mantém compacta toda forma numa unidade coletiva, resultante da coordenação orgânica de menores unidades de eus. Assim, tudo permanece unido, pois está coligado por uma contínua atração de parte a parte, por uma confraternização dos eus menores nas unidades maiores. A observação da estrutura das formas no plano de nosso contingente nos levou à verificação desse princípio universal do eu sou inserido em cada forma. Agora é a observação da estrutura de nosso particular que nos indica a estrutura do universal. Assim como cada individualização particular do ser não pode existir senão enquanto diz eu sou, em função e como manifestação desse eu, também a individualização máxima do ser, constituída pelo universo, não pode existir senão enquanto diz eu sou, em função e como manifestação desse eu cósmico. Isto à semelhança do que constatamos em todo ser, inclusive no homem, fato que cada um pode observar em si mesmo. Se o eu sou de cada individualização é o seu íntimo princípio animador, e se o eu sou do homem é a sua alma, o que mais poderia ser o eu sou do universo, o princípio animador da forma máxima, senão Deus? Assim, tornam-se compreensíveis para nós as relações entre Deus e o universo, porquanto podemos observá-las refletidas em nós mesmos. Deus é o eu sou do universo, e o universo, no seu aspecto dinâmico e físico, é a forma pela qual Deus exprime seu pensamento, constituindo como que um seu corpo, no qual também podemos ver de Deus, mesmo na forma, um semblante capaz de espelhar sua fisionomia e expressar o seu íntimo pensamento animador. Assim como num rosto humano procuramos uma alma, e em toda forma procuramos o princípio inteligente que nela se exprime, também podemos encontrar na criação a fisionomia de Deus. E quanto mais a nossa vista torna-se penetrante pela intuição, tanto mais cada forma se fará transparente e se revelará em sua íntima substância espiritual. Torna-se cada vez mais patente, então, que a criação é a expressão de um íntimo pensamento nela imanente, por meio do qual a transcendência de Deus desceu e permanece sempre presente na criação. Se Deus, no seu aspecto transcendente, permanece na sua essência como um eu sou incognoscível para o homem, ele continua, porém, no seu aspecto imanente,
acessível ao conhecimento humano, por se transferir para o nosso relativo com a criação, através da forma que assumiu para os nossos sentidos. Mas em que poderia consistir a progressiva indagação da ciência, que avança de descoberta em descoberta, se não em contínuas e crescentes sondagens na profundeza do pensamento divino? Ele está impresso no funcionamento orgânico do universo, e quem o indaga procura ler o livro onde estão escritas as leis do ser, buscando compreender a ideia diretriz do todo, a sua alma. O místico, por sua vez, é um sensitivo que, mesmo quando não se dá conta consciente e racionalmente, faz a mesma indagação por vias mais diretas, buscando, através das suas visões e sensações místicas, alcançar a mesma compreensão do pensamento de Deus. Se nós, certamente, não podemos atingir o conhecimento do Deus transcendente absoluto, podemos, no entanto, nos aproximar muito do Deus imanente, vivo e presente nas formas que o exprimem, e isso justamente devido a esse esquema unitário do Eu Sou, segundo o qual todo o universo, mesmo nos casos infinitesimais, é construído analogamente à imagem e semelhança do caso máximo. Podemos imaginar o nosso universo atual como um fracionamento do todo uno, tal como um espelho que se tenha fragmentado em miríades de partículas. Cada um destes fragmentos, embora constitua apenas uma parte em relação ao todo, conserva em particular as qualidades do todo e, por isso, pode nos traduzir e mostrar a natureza do todo, não obstante haver perdido a unidade global com a fragmentação. Desta forma, cada parte reproduz o universal esquema do ser. Cada criatura repete em escala reduzida o divino princípio unitário, a alma do todo. Em outros termos, cada eu, com a sua forma, é um caso menor que repete em miniatura o motivo cósmico, narrando-nos e explicando-nos o caso maior. Por ser em si um pequeno universo, o elemento mínimo nos fala do universo máximo. Ignoramos se tudo isto corresponde aos princípios mais aceitos em teologia, filosofia, psicologia, etc. Sabemos apenas que cada ser fala verdadeiramente de Deus e que o universo é construído segundo esta realidade. Final do capítulo 2.